Agora eu vou mostrar para você o que tem dentro da maleta do RTK, quais os acessórios que a gente utiliza normalmente, o que a gente precisa ter e quais outras alternativas que a gente pode ter também no nosso dia a dia. A gente vai utilizar para esse curso completo, para todo esse curso a gente vai utilizar os equipamentos da Conave, que é o equipamento T300. Eu vou abrir a maleta aqui então, ó. É um par de equipamento, o RTK, basicamente a gente precisa ter o par quando a gente trabalha com ele via rádio. E aí a gente precisa de uma base e precisa de um rover. Se a gente for trabalhar como N-Trip, que a gente vai ver isso aqui, configuração do N-Trip, o trabalho com o N-Trip, RTK via N-Trip, a gente pode trabalhar com um único equipamento, desde que tenha alguma outra base do IBGE, por exemplo, que faça a correção do N-Trip via protocolo IP. A gente vai se aprofundar nisso, fica tranquilo. Agora eu quero mostrar para você o que tem na maleta aqui, ó. Essa maleta é uma maleta que pode ser do equipamento base, a base não interessa, você pode configurar ela do jeito que você quiser, você que faz essa configuração. Esse aqui é o base, esse aqui é o rover, não existe uma regra, tá? No momento de configurar o equipamento base, você que vai falar qual que é um, qual que é outro. Então a gente tem aqui o equipamento T300, dentro dessa maleta a gente tem um mini bastão, que ele vai em cima da base nivelante, para não atrapalhar a antena do rádio interno que vai aqui embaixo. A gente tem também duas baterias para o equipamento, tá? E temos a antena do rádio interno aqui também, ó. E tem os cabos de transferência de dados deles que a gente vai ver no escritório. Essa outra maleta aqui, como é um par, né, de equipamento RTK, a gente tem a coletora. Essa daqui é a coletora R500, ela utiliza sistema operacional Android, é exatamente igual a um celular aqui o sistema operacional, o touchscreen dele é muito sensível. A experiência com essa coletora é muito boa em campo, porque é bem fácil de coletar ponto, bem fácil, é bem intuitivo, sabe? É um software inteligente que a gente tem aqui dentro dela. E pelo tamanho dela, ela é super confortável de você segurar na mão e digitar e utilizar as ferramentas, etc. Aí aqui a gente repete inclusive os equipamentos, no caso. A gente tem um outro equipamento, ele é GNSS L2, com todas as constelações de satélite, todos os sinais. E temos a antena do rádio interno. Percebe que a gente está utilizando rádio interno em ambos os equipamentos. A gente teria a opção também de utilizar um rádio externo na base. Qual que é a vantagem de utilizar o rádio externo? É exatamente um rádio de longo alcance. O rádio externo permite que a gente avance um pouco mais com o rover. Esse kit é rádio interno, o que permite a gente ter aí uma média de 5 km de distância entre base e rover. Já dá para fazer muito tipo de serviço com isso, tá? E se caso você queira pegar um serviço mais longo, assim, vamos imaginar que você pegue um projeto de estrada, que você tem que percorrer durante 40 km do projeto e tal. Não tem problema você usar o rádio interno, porque você consegue fazer bases no decorrer do seu projeto e ir alterando a sua base para você ir avançando com o seu equipamento. Agora, se você quiser investir num rádio externo, também é muito legal, porque você fica livre, teoricamente, dessa distância. Livre no sentido assim, ela vai te dar um longo alcance, vai dar uma média de 10, 15 quilômetros de distância de linha base utilizando o rádio externo. Então vamos lá, eu vou montar agora nesse momento o equipamento base. E para utilizar o equipamento base eu vou usar esse kit aqui, só por conta do mini bastão, porque o mini bastão ele vai na base nivelante, que a gente rosqueia o equipamento aqui, ó. E ele vai na base nivelante desse jeito aqui, ó, enroscado no tripé. Aqui embaixo do equipamento a gente tem algumas portas que é interessante você saber. A gente tem dois compartimentos de bateria, compartimento B e o compartimento A. A gente simplesmente tem dois botões dos lados aqui desse compartimento, aperta ele para tirar. Aqui tem dois dentes que tem que coincidir com a bateria. Toma cuidado para não colocar a bateria ao contrário, para não afetar esses dentes aqui, mas não tem segredo. Encaixou aqui, ó, você segura para fechar de novo, porque tem essas travinhas aqui, ó, e para não afetar elas no momento de fechar, ó. Segura para fechar. Vou abrir aqui o outro compartimento segurando também. Vou coincidir. Aqui, ó, olha só, tem um slot de cartão que serve para a gente colocar o chip de celular, para a gente poder configurar esse equipamento para trabalhar via RTK N-Trip. E a gente vai ver isso no decorrer desse curso. Vou colocar aqui agora a bateria. Então a base, teoricamente, ela está montada. Eu vou colocar ela no tripé lá já. Eu só montei o equipamento aqui para adiantar para você. Você pode montar tudo isso aqui no momento de você. Aqui não tem regra, na verdade. Você monta o equipamento do jeito que você achar melhor, tá? Eu já vou deixar montado aqui. Para mim montar o tripé, só ir lá e encaixar o equipamento. Aqui na base, a gente vai utilizar o acessório tripé. É um tripé de estação total convencional.
a gente vai utilizar também a base nivelante para apoiar o nosso equipamento base aqui. Eu acho interessante utilizar a base no tripé, porque a base vai ficar exposta aqui, então pode ser que venha bicho ou vento, então a gente fica um pouco mais seguro nesse quesito, ela fica mais apoiada. Outra alternativa que teria seria usar o bastão com o tripé de bastão, só que ele fica um pouco inseguro, fica um pouco mais frágil aí nesse momento de vento, de ventania ou algum animal que bata e tal. Aqui eu já bati um piquete e eu coloquei uma estaca testemunha. Nesse momento aqui, a base, você tem que escolher ela da seguinte maneira. A base é a primeira coisa que você escolhe quando você chega numa área, porque você vai escolher um local bem alto, um ponto mais alto que você achar, tá? Não é uma regra assim, mas ela facilita, ela melhora no momento de você ter o ponto fixo. Quanto mais alta a base, melhor a comunicação entre a base e o rover. Entende? Você vai estar no topo com a base teoricamente e ela consegue enxergar muito melhor o rover do que se ela estivesse embaixo, né? Então a sua comunicação vai ser muito melhor quando ela estiver mais elevada. Tenta enxergar o ponto mais alto da área que você vai estar trabalhando para você tentar instalar a base lá. E tem que ser um local bem limpo, livre de obstrução, livre de árvore, para ter uma boa recepção de satélite. Eu coloco uma estaca testemunha aqui também para mim poder identificar mais fácil aonde que está o meu piquete quando eu for voltar nessa base de novo. E se for um marco aqui, você pode pôr uma testemunha aqui também. Então tem vários tipos de materialização do ponto base. Eu coloquei piquete, se for no asfalto você pode colocar um preguinho de aço, se for, pode ser um marco também, um marco de georreferenciamento. Você pode colocar do jeito que você quiser materializar para fixar esse ponto. Então para mim montar o tripé, eu faço o seguinte, eu solto as borboletas que tem aqui na lateral. Alguns tripés tem umas aletas aqui que a gente solta também, ele fica solto, olha a barulheira. Eu meço aqui normalmente da altura do queixo, mas isso daqui é configuração da estação, tá? Não precisa pegar esse macete. Eu meço da altura do queixo na estação, porque quando eu abro o tripé e configuro a estação fica da altura boa para mim visualizar, no nível do meu olho, assim, basicamente, para mim poder... não ficar abaixando, nem ficar muito alto, ficar na ponta do pé é ruim, no caso da estação. Aqui no caso do GPS, eu faço a mesma coisa por costume, tá? Isso aqui você vai trabalhando, você vai pegando as suas manhas. Eu vou te dar um passo a passo inicial aqui para você pelo menos entender como é que funciona e depois você aprende do jeito que você achar melhor. Eu faço o seguinte, eu tento posicionar esse centro aqui com o piquete, não vai ficar exato, a gente vai ver isso no nível óptico da base nivelante depois, mas basicamente o que eu faço? Primeiro eu prendo um pé aqui, ó. Eu travo esse pé aqui fixando ele bem. E esses pés de trás, eles ficam soltos, tá? Porque depois eu vou vir manejar ele com a base nivelante aqui em cima, ó, para mim poder localizar exatamente o piquete, o centro do piquete. Na ponta do piquete é interessante ter um preguinho, para que o seu ponto fique super preciso. Você vai nivelar o seu GPS em cima desse prego, para que quando você for voltar futuramente nessa área para fazer qualquer tipo de serviço, ele esteja exatamente no mesmo ponto, para que todos os seus serviços, todos os seus pontos, independente da quantidade de dias que você trabalhou, todos eles fiquem apoiados na mesma base com precisão, tá? Vou rosquear a base nivelante aqui, ele tem um pino, uma rosca aqui embaixo, e a base nivelante tem uma rosca aqui também, que aí a gente pode inserir aqui e rosquear ela para travar a base nivelante. E aqui ele tem um prumo óptico que eu consigo enxergar o piquete exatamente aqui embaixo. Então eu dou uma olhada aqui, ó, esse pé aqui está travado, ele não se mexe, esses dois estão móveis. Eu faço o quê? Eu coloco o meu pé em cima do piquete para mim ter uma referência melhor para poder localizar em relação ao prumo óptico aqui. Eu dou uma olhada aqui no óptico, ó, acho o meu pé primeiro, porque o pé fica bem referente, aí eu achei o piquete aqui na ponta do meu pé, apoiei o tripé e soltei, ele está exatamente em cima. Agora eu venho aqui e travo os dois, ó. E nesse momento eu vou nivelar, a gente travou, só que o tripé ficou meio descaído e eu consigo ver pelo nível da bolha que tem aqui na base nivelante. Agora eu vou nivelar a base pelas pernas do tripé. Eu não vou apoiar 100% ela, não vou zerar a bolha. Eu vou aproximar, porque depois a gente pode fazer um ajuste final na base nivelante, utilizando esses calantes aqui, tá? Então eu vou aproximar a bolha utilizando as pernas do tripé, soltando a borboleta e encostando aqui. Isso tudo é prática, tá? Você vai trabalhando, você vai pegando as manhas, vai entendendo como que faz.
Isso é de cada um, não existe uma regra oficial de que tem que fazer de certa forma. O objetivo principal é deixar o equipamento nivelado, a bolha nivelada aqui para o equipamento estar preciso em cima do ponto, tá? Não existe uma regra principal. Agora, como a gente ajustou o tripé, provavelmente ele saiu do piquete. Agora eu volto, dou uma olhada, ele saiu um pouquinho, eu posso ajustar na base. Ele sai bem pouco quando a gente faz dessa maneira. Ele sai bem pouco de cima do piquete. Eu vou soltar a base nivelante e vou movimentar ela em cima da base do tripé. Tá, eu soltei ela embaixo aqui na rosca, movimentei, ela centralizou aqui, aí eu rosqueio, então tá nivelado agora o nosso tripé. Eu vou ajustar o fino nele aqui nos calantes. Você vai movimentando os calantes até você realmente zerar a bolha aqui, deixar ela exatamente no centro. Agora eu vou pegar a base, o equipamento base, e vou rosquear, simplesmente rosquear ele aqui em cima. E como tá tudo fixo, a base ela vai ficar firme aqui nesse caso. Como eu falei, já expliquei anteriormente, eu deixei montado aqui, mas você pode montar a hora que você quiser, tá? Agora eu simplesmente vou lá em cima da base nivelante e rosqueio ele em cima do tripé que já está apoiado. Não existe uma regra, lembrando que não existe uma regra, tem que fazer isso primeiro, depois fazer isso. Não, você monta do jeito que você achar melhor, do jeito que você se sentir bem, do jeito que você se adaptar. Eu venho aqui, rosqueio, eu gosto, na verdade, eu montei a antena aqui, mas eu gosto de rosquear o equipamento aqui sem antena, porque vai bem mais rápido. Eu vou até arrancar a antena aqui do rádio interno. Vou rosquear e agora sim eu venho aqui e rosqueio a antena do rádio interno. Então a nossa base está montada, a base do nosso equipamento está montada, a gente só precisa configurar ela para trabalhar como RTK. Ela está montada aqui no sistema pós-processado. Se você for fazer um transporte de coordenada da sua base, ele está perfeito, está exatamente do jeito que tem que estar, tá alinhado, sempre confere para ver se o prumo óptico está batendo aqui com o seu piquete. E agora a gente poderia ligar o equipamento e deixar ele rastreando arquivo bruto para a gente pós-processar esses dados. A gente faria um ponto estático para obter a coordenada precisa desse ponto. Para quê? Para poder ajustar todo o nosso projeto futuramente, para ele ficar tudo apoiado em uma base de referência pós-processada. A gente vai aprender a fazer esse PPP, a gente vai aprender a fazer esse pós-processamento desse ponto aqui do arquivo bruto, tá? Nesse caso, bastaria a gente ligar e configurar. Agora, uma outra opção que a gente teria da base é exatamente o que? Tem duas opções a mais que a gente pode ter. Ou ligar uma energia externa, uma alimentação externa para ter uma bateria a mais, ter uma alimentação a mais e ligar um rádio externo também. Então o que acontece? A energia externa a gente vai trabalhar juntamente com as baterias, então duraria muito mais a bateria da sua base, e a gente tem a opção também de utilizar um rádio externo aqui também, que permite que a gente tenha um longo alcance entre base e rover. 5 km, hoje em dia no meu trabalho ele atende, mas se eu quisesse mais distância eu teria que adquirir um rádio externo. Aqui do jeito que está é perfeito para mim, porque ele é rápido de montar, a gente está detalhando aqui, né? Mas ele é muito rápido, você monta aqui base nivelante, GPS, anteninha, ligou o rover, configurou, já está fixo. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Agora a gente vai montar o rover, então a nossa base está ok, deixa ela aí por enquanto, a gente vai vir montando o rover, depois a gente vai voltar com a coletora aqui para configurar esse equipamento como base. Ele está montado simplesmente, agora a gente vai configurar. Agora a gente vai ligar o móvel. Eu vou primeiro fechar a caixa aqui do equipamento base que a gente utilizou, para não entrar bicho nem poeira. E basicamente o móvel ele repete os equipamentos aqui, né? É o mesmo equipamento. Esse daqui a gente configura como móvel ou base, tanto faz. Ele tem as entradas de bateria também. E esse equipamento eu já inseri um chip de celular nele para a gente configurar futuramente para a RTK N-Trip. Aqui, como só está um chip, a gente consegue configurar esse equipamento para ser um rover via N-Trip. Qual que é a vantagem do RTK N-Trip? Se você tiver uma base do IBGE próximo de você, no máximo 50 km de distância da base do IBGE, para você ter uma solução fixa com o RTK N-Trip. E a gente fica limitado também em sinal de celular, correto? Se não tiver sinal de celular, não funciona o RTK N-Trip. A gente vai falar mais dele futuramente. Uma coisa que eu quero adiantar nesses equipamentos, a maioria das pessoas imagina que o RTK N-Trip é só
utilizando uma base do IBGE ou uma base que disponibiliza protocolo IP. Só que esses equipamentos ele tem uma tecnologia que você consegue conversar entre eles via N-Trip. Basicamente a gente não precisaria de sinal de rádio. O RTK N-Trip permite que desde que tenha conexão a gente consegue fixar um ponto. Então percebe que a gente consegue, se tiver sinal de celular, a gente consegue trabalhar em até aí uma média, dizem, eu nunca testei, mas a gente vai testar junto, até 50 km de distância aí da base. Isso eu tô falando aqui, adiantando, mas a gente vai fazer essa configuração e você vai ver como é que faz para fazer base e rover via N-Trip, aumentando assim a nossa distância de comunicação entre eles. Esquecendo nesse momento o N-Trip não faz coligação com o RTK ou HF. Uma coisa é um, outra coisa é outra, são tecnologias diferentes. Então vamos lá, aqui eu vou ligar a bateria da mesma forma que eu mostrei para vocês, tem os dentezinhos, encaixa os dentes aqui coincidindo com a bateria e trava o compartimento. Aí eu vou ligar a bateria B também. Uma coisa que é muito importante, o pessoal fala que não pode ligar esse equipamento sem estar a antena do rádio interno conectada aqui. Então eu vou colocar ela aqui já para a gente poder, eu vou ligar ela para mim te mostrar esses LEDs aqui. E a gente já vai vir falar da coletora também da R500, tá? Inicialmente a gente montou a base lá, tá montada a base, estamos montando o rover. E agora pluguei então bateria conectada, antena ligada, a gente pode ligar o equipamento. Para ligar o equipamento, olha, é muito fácil, muito simples. A gente tem esse display do equipamento aqui, tá? A gente tem dois botões, o botão de power que liga e desliga o equipamento e o botão de coleta de dados brutos. É uma setinha para baixo para a gente poder rastrear o arquivo, fazer a coleta de dados brutos de satélite para a gente fazer o pós-processamento desse ponto depois, posteriormente, né? Pode ser PPP ou pode ser por um software específico, a gente vai ver isso, é uma aula de escritório, a gente vai ver como que faz esse processamento. E é exatamente isso que a gente vai fazer na base. Então a gente coleta os dados brutos da base quando a gente não conhece aquele ponto. Conhece no sentido de ter a coordenada dele ajustada. Se a gente não tem a coordenada dele, a gente precisa fazer esse transporte de coordenada e fazer esse PPP para obter a coordenada precisa daquele ponto, para a gente ajustar os nossos pontos posteriormente. A gente vai entrar num nível mais avançado daqui a pouquinho e explicando a respeito da configuração do RTK. Primeiro eu quero ligar ele aqui, ó. Quando eu ligo ele acende todos os LEDs, significando, fazendo uma conferência aqui dos LEDs. Estão todos ok porque todos acenderam, né? Aí ele faz um bip e ele está ligando o equipamento. Aqui nesse momento, ó, a gente está com o LED vermelho ligado da bateria do compartimento B. Ele significa que ele está utilizando a bateria B. Quando ela estiver finalizando essa bateria, ela vai começar a piscar. Automaticamente ele vai mudar a energia para a bateria A. Então a bateria A aqui vai ficar acesa, essa luzinha. Nesse momento que você percebeu que fez a troca, você pode tirar a bateria B e botar ela para carregar, tá bom? Depois, do lado do LED A aqui, a gente tem também um sinalzinho de distribuição de sinal. Ele vai piscar laranja quando estiver comunicando base e rover. Quando você configura a base já vai começar a piscar. E quando configura o rover vai começar a piscar, significa que eles estão se comunicando e assim a gente consegue ter a solução fixa do equipamento. Ele pisca laranja aqui. Está vendo o verdinho piscando aqui? É a quantidade de sinal de satélite. Para você saber a quantidade de sinal, teoricamente você teria que contar quantas vezes ele piscou aqui, mas é chato de ficar contando. Você esquece isso aqui, não precisa ver isso porque a gente consegue ver essa informação super precisa na coletora. A gente só analisa se está recebendo sinal. Está piscando aqui, está recebendo sinal, está tudo ok. Agora tem esse LEDzinho azul, que é um símbolozinho de Wi-Fi, que é como se fosse a conexão de dados do equipamento. Conexão de dados N-Trip. Quando a gente configura N-Trip, coloca um chip de celular aqui dentro, ele vai te falar se tem sinal de celular ou não, tá? Então tá ligado o equipamento, tá piscando, o rover nosso aqui tá pronto nesse momento. Então eu vou pôr o rover aqui no local dele. Pro rover a gente está utilizando aqui um bastão e estamos utilizando um tripé de bastão e um suporte de coletora, tá? E a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco. Então aqui você pode começar a montar qual que você quiser, você vai se adaptar. Você pode montar primeiro o rover, depois você pode montar a base, isso não interfere em nada. O que interfere é o momento que você está com o GPS ligado, aproveitar a bateria e poder iniciar o seu trabalho. Desse jeito que tá, então a gente tem os equipamentos montados, base no local dele, com um ponto pré-estabelecido ali que a gente estabilizou. Lembrando que é um ponto, teoricamente tem que ser um ponto alto, limpo também, livre de obstruções. O móvel não interessa o local que você monta ele porque ele vai ser móvel, a gente vai movimentar ele para coletar divisa de propriedade, divisas de pasto, qualquer tipo de serviço. Então, com a base ligada ali, bastaria a gente fazer a ligação da base e deixar ele rastreando o arquivo bruto, apertando o botãozinho até ele fazer um sinal sonoro. A gente vai fazer isso já. E o rover, a gente pode trabalhar com ele dessa maneira aqui, sem a coletora.
Assim vai ser modo estático também, você tem que pós-processar ele. Só que é interessante que no momento que você comece a registrar o arquivo bruto dele para fazer o pós-processamento, você anote numa prancheta o horário, o ponto e a descrição, para facilitar no momento de você pós-processar. Imagina que você vai fazer uma divisa grande, que tem bastante ponto de divisa, num caso de georreferenciamento ou de levantamento de área convencional, tem vários pontos lá e você acaba se perdendo no momento de importar esses arquivos e pós-processar. Por isso que é interessante você anotar, se você não estiver utilizando a coletora no pós-processamento, que é possível fazer isso. Agora, se você quiser utilizar a coletora também para fazer pós-processamento, também dá, e a gente vai ver isso no decorrer desse curso. Aqui essa aula finaliza, então a instalação dos equipamentos estão ok, a gente vai partir para a configuração da base e do rover, para a gente poder trabalhar com eles no modo RTK.